paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, quero te convidar para que junto possamos fazer mais uma videoaula, né? Estamos estudando a revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos, desse terceiro trimestre de 2023. Um estudo de Juízes, Josué, Juíze e Ruth. Fé, fidelidade e força. Autor da revista é o pastor Fábio Martins. Nós estaremos estudando a 12ª lição, a lição 12. Essa lição tem como texto base Ruth, capítulo 1 e capítulo 2, né? E o título dessa lição é Força para não transgredir. E nós queremos agradecer a você e os amigos e irmãos que assim vão estar participando conosco, né? Vamos orar e agradecer a Deus por mais um estudo que o Senhor nos proporciona. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, quero te agradecer a Ti, ó Deus, essa oportunidade, juntamente com os amados irmãos, para junto fazer mais essa videoaula da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um, ó Deus, e que essas lições possam servir de edificação para o irmão e para a igreja. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Amém. Irmãos, força para não transgredir. Não tem um texto assim. Na verdade, nós vamos ler Mateus 1:5, né? Vamos ler aqui Mateus 1. Mateus 1. Mateus 1. 5. Versículo 5. E Salmão gerou a Raabe e a Boaz, e Boaz gerou de Ruth e Obed gerou a Jessé. Então aqui ele está contando a história da genealogia de Jesus, né, que essa Ruth, né, ela faz parte da genealogia do Messias. Então, irmãos, nós estaremos estudando força para não transgredir. Dentro do período de Juízes, Ruth 1:1, ele diz assim: e sucedeu que nos dias que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, e por isso um homem de Belém de Judá saiu peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos, né? Então, eles foram peregrinar lá na terra de Moabe, uma jovem chamada uma jovem moabita, cujo nome significa amizade. Ruth quer dizer amizade, né? Os moabitas eram um povo pagão, descendente de Ló. Então era um povo próximo, parentes, né, de Israel, ali de Jacó. Será através dessa linhagem que nascerá Jesus, há cerca de 1000 anos após essa história. Então, após essa história, Jesus, né, vem ao mundo através dessa genealogia. Ao contrário dos outros livros do Antigo Testamento, esse livro tem o seu foco na história de uma família. Então, o livro de Ruth ele não está focado em uma nação, mas sim em uma família, né, numa tribo, não de um povo. É uma das narrativas mais encantadoras da história hebraica. Foi escrita em um estilo literário cheio de interesse humano, né? Tragédia, humor e amor, né? Ao lado de Esther é outro livro da Bíblia que tem protagonista, né? Aquela que é evidente, feminina. Ruth tem sua história no início da história de Israel em Canaã.
E Esté tem a sua no final da trajetória dos israelitas no Antigo Testamento. Então ele está falando dessas duas personalidades, né? Tanto Esté como Ruth, ou como Ruth e Esté. Ambas se destacaram pela coragem, resiliência e lealdade. Ambas as obras se observa a providência de Deus na vida dos que lhe são fiéis. Então, com certeza Deus foi proveu, né? Na verdade, essas servas, né? Esses servos que são fiéis. Primeiro tópico, irmão, é força para superar tempos difíceis. Nós vamos ler aqui Ruth de 1 a 6, né? Ruth de 1 a 6. Então vamos lá. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, e por isso um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o da sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus. Então eles eram da tribo lá de Belém, de Efrata, né? De Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Então não foi um período de grande escassez lá em Israel, e eles tiveram que ir para essa terra chamada Moabe, né? Os moabitas. E morreram também ambos, Malom e Quilion, e ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e seu marido. É uma situação difícil, né? Porque Noemi já velha, né? De idade, e agora suas 2 noras desamparadas também, então não poderia aprender, elas deveriam refazer sua vida, né? Como nós vamos ver. Então se levantou ela com suas noras e então ela se levantou com suas noras e voltou ao campo de Moabe, enquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Então a notícia é que a escassez, a fome já tinha se passado, e Deus tinha providenciado pão para Israel, né? Nós vamos ver, irmãos, aqui que uma história muito linda, né? No início do livro é intenso e revela ao menos 3 circunstâncias desafiadoras na vida de todos nós, né? Então o autor ele traz aqui 3 situações desafiadoras na vida de qualquer pessoa. Primeira situação é a escassez, né? Então o texto está falando sobre a escassez de quê? De pão. Belém significa casa do pão. Olha só, interessante, né? E houve um dia que faltou pão lá. Qual era o pão? O pão físico, né? E foi necessária a implementação de mudanças para superar tempos de necessidade. A fome é provavelmente a experiência mais negativa na vida de uma pessoa, né? Que situação difícil para o povo israelense nessa época. Suas consequências podem ser irreparáveis. Se a falta de pão físico é nociva na vida do homem, a falta do espiritual é ainda mais. Então, quando falta o pão espiritual, né, a palavra, com certeza vai ficar uma alma raquítica, né, espiritualmente. A advertência bíblica em Amós 8, 11. Então, nós vamos lá para Amós, profeta Amós 8, 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então, irmãos, qual a importância de nós estar dando o valor à palavra do Senhor nesses dias? É que, com certeza, vai faltar pão espiritual, né? E o deserto
espiritual também vai entrar na vida dessas pessoas. É pertinente a fala de algo que ainda não vislumbramos, né? Graças a Deus que ainda tem a palavra de Deus na atualidade. Ter fome e sede de Deus equivale a não se contentar com o farelo ou a palha, mas buscar a porção dobrada do Espírito Santo para a vida e fé resilientes. Então, devemos sempre buscar, né, conhecimento, desprendimento e fortalecimento na palavra de Deus. Buscar porção dobrada do Espírito Santo, né? Então, essa é a primeira situação. A segunda situação desafiadora é a necessidade de mudança de caminho, né? O que eles fizeram, irmãos? Eles buscaram um lugar para no tempo da escassez, né? E nós vemos que no capítulo 1, de 1 a 2, né, de Ruth, onde fala mais, né, sobre isso aí, que eles foram peregrinar na terra vizinha, né? A terra ali de Moabe. E eles foram peregrinar nos campos de Moabe. É onde eles encontraram lá abrigo para a sua família. Na busca pela manutenção da vida, Elimeleque, né, que é o patriarca, optou rapidamente conduzir a sua família para outro lugar. Aprendemos que há decisões na vida que precisam ser tomadas imediatamente. Então, quando a escassez vem e os problemas se acumulam, devemos ter rápida iniciativa, sem postergações, né? Ao espaço para a implementação de mudanças significativas, sobretudo na vida espiritual e familiar. Deve ser dado prontamente, sem desculpas ou escusa. Se estamos em um caminho que leva à morte, o imperativo haja intrepidez e firmeza para seguir o caminho que leva à vida, né, irmão? Então, irmão, nós sabemos que o caminho que leva à vida é o caminho que Jesus preparou para cada um de nós, né? Que ele mesmo disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Então devemos buscar sempre andar nos caminhos de Deus, né? Essa é uma situação desafiadora para todos nós. A terceira e última situação, na tradução do livro de Ruth, é da morte, né, irmão? Ali eles presenciaram a morte de 3 familiares, né? Os 2 filhos e o seu esposo, os maridos e o sogro, né? Praticamente extinguindo assim a família. Se não bastasse a escassez da mudança, não ia padecer de uma dor terrível, morrer o seu marido e filho. A fome enviada por Yahvé como disciplina contra o seu povo, né? Então nós sabemos que Deus corrige o seu povo, né? E qual foi a correção? A fome, a escassez. É o elemento da tragédia que ele utiliza para abrir as portas da sua graça. Com o objetivo, irmão, de alertar para que o povo fique atento à vontade do Senhor, né? Com certeza ele estava desviando do caminho, né? Eles estavam afastando da graça de Deus. É o elemento da tragédia que ele utiliza para abrir as comportas da sua graça. Igualmente, as mortes do marido e dos filhos são um instrumento para que Noemi venha a conhecer o verdadeiro significado da plenitude, né? No capítulo 1, verso 20 e 21. Vamos aqui, 20 e 21. Porém, ela lhes dizia: não me chames Noemi, chame-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Então, nome Noemi, né? E agora ela se sente amargurada, porque se sente desamparada. Cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez tornar, porque, pois me chameres Noemi, o Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso me tem feito mal. Então ela achava, né, que Deus estava condenando ela, mas na verdade Deus estava fazendo com que ela retornasse e ainda na sua velhice desse muito fruto, e nós vamos ver que no final do livro ela vai ter uma grande surpresa, né?
Nos momentos desafiadores, é imperativo manter a resistência, cultivando uma fé. Então, irmão, nós devemos manter uma fé segura, né? Nos momentos difíceis de resiliência, né? De resistência, devemos manter essa fé. A força vindo do Senhor nos torna capazes de experimentar que nele tudo podemos. Filipenses 4, né? 4, Filipenses, vamos ler o texto aqui, né? Filipenses 4:13. Diz assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? Essa seria a versão mais adequada, mas tá bom. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, irmão, em Cristo nós podemos todas as coisas, porque mesmo na fraqueza, nas nossas fraquezas, Ele que nos sustenta, Ele que nos fortalece. O paralelo com a pessoa de Cristo é notório e pertinente aos desafios da escassez, mudança de caminho e morte. Temos que em Jesus é o pão da vida, né? Jesus mesmo ele disse que ele era o pão que desceu do céu. E aqui nós vemos que Jesus, ele é o pão da vida, né? Caminho, vida e ressurreição. Não somente o caminho e vida, mas também a ressurreição, a importância da ressurreição. Encorajado pelo testemunho dessa família, os servos de Deus nesse tempo também podem sobrepor as adversidades olhando eficazmente para Cristo, né? Olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, usufruindo de uma fé resoluta, né? Uma fé firme, né? Uma fé constante. Então, irmão, nós falamos nesse primeiro tópico, né? A força para superar tempos difíceis. Na verdade, a nossa força está no Senhor, né? Segundo tópico, força para demonstrar compaixão. Nós vamos ler aqui, baseado em Ruth, no livro de Ruth, capítulo 1, 7-22. Por isso saiu do lugar onde estiveram as suas noras com ele, e elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Ele disse nome às suas noras: ide, voltai cada uma a sua casa, a sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste com os falecidos comigo. O Senhor vos dê que ache descanso cada um em sua casa, e seu marido, e beijando elas voltaram à sua voz e choraram. E disseram: certamente voltaremos contigo e o teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filho para que vos seja por maridos? Voltai, minhas filhas, ide-vos embora, que já muito velha sou, ter marido ainda quando eu disse, tenho esperança, ou ainda que esta não tivesse marido, ainda tivesse. Esperá-lo-eis até que viesse a ser grande, dar-te-eis por eles se tomardes marido? Não, filhas minhas, mas amargo me é a mim do que a vós mesmos. Portanto, a mão do Senhor se carregou contra mim. Então, irmãos, eu parei aqui no versículo 13, né? Disse: Noemi precisava voltar a Belém, pois havia perdido sua segurança e conforto, com o casamento era a única fonte de estabilidade para uma mulher. Então, nós sabemos que a mulher dependia, naquela época, muito do seu cônjuge, né, do seu esposo, do seu marido. Retornar às origens, a viúva e seus filhos, era solitário e desesperador. Era desamparador, né, irmão? Saber que já não tinha o esposo, né, ela na idade avançada, e seus filhos também. Ela se sentia desamparada e só, né? Ela sabia que seria um grande sacrifício das suas noras moabitas viverem em Belém sem seus maridos. Sua atitude em tentar persuadi-la a ficasse onde estava aplausível. No versículo de 11-13, né? Foi o que eu li aqui, né? E o amor insuperável de Ruth e seu comprometimento com Noemi levaram a recusar.
até mesmo na morte, ela jamais abandonaria Noemi. Ruth opta pelo árduo caminho da pobreza, da viuvez, da solidão. Né? 8 e 9. Que a sua sogra apresenta seu compromisso para com Noemi revela a profundidade de seu compromisso para com Deus de Noemi. Irmãos, que história linda, né? De um amor, assim, de parentes, né? Hoje nós sempre estamos vendo as pessoas falando de sogra, e aqui é um exemplo muito bonito, né? Da parte de Ruth para com Noemi, de Noemi também. Com certeza, Noemi era uma sogra muito, muito legal, né? Muito bacana com as suas noras, e tanto é que elas tinham uma amizade de mãe, né? Na verdade, mãe e filhas. Sua declaração de fé. E outro detalhe aqui, não só pela sua sogra, mas por Deus também, né? Que ela revela: o seu Deus será o meu Deus, o vosso Deus, a sua terra, né? A sua declaração de fé é provavelmente uma das mais importantes significativas da Escritura. É o 16 que fala isso, né? Ele diz, porém, Ruth: não me instes para que te abandone, deixe de seguir. Por onde quer que tu for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O teu Deus é o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Né? Que declaração bacana, né? Linda. Embora não seja a primeira conversão do gentio registrada no Antigo Testamento, a conversão de Ruth é a mais detalhada e famosa, né? Apresenta também um contraste interessante com a conversão da sua segunda sogra, Raabe, né? Em conta da Raabe é apresentada como uma reação de medo de julgamento, que viria a da Ruth é uma reação de amor. Josué 2, 9 e 13, né, que conta a história de Raabe, né, a conversão dela, e de Ruth 1,16. Irmãos, nós vemos a comparação que ele está fazendo aqui que a Raabe também entrou na linhagem de Jesus, né, na genealogia. O amor altruísta é atrelado à abnegação, resolução de Ruth, deixaram sua sogra sem palavras. A situação de ambos era deprimente, a ponto da cidade não mais reconhecer Noemi. Afetada pela perda, por um retorno fracassado, com uma autoestima debilitada e com uma visão de Deus deturpada, né? Ela achava que Deus tinha desamparado. No versículo 21 nós vamos ver isso, né? Que ela diz assim: cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque pois me chamareis Noemi, o Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso me tem feito mal, né? Então, irmãos, nós vemos que ela se sentia desamparada. Noemi, que significa agradável, né? Eu estava tentando aqui lembrar, né? Mas é isso mesmo. A palavra Noemi, agradável, e agora ela se sente amargurada. E muda de nome para Mara, amargura, né? Olha só, né, irmãos? Em meio a tanta desgraça, graciosamente, Ruth demonstra compaixão, solidariedade com o sofrimento da sua sogra. Ela é compassiva quando revela a vontade de ajudar Noemi a superar os seus problemas, consolando, suportando em amor. Ela padece junto, não. Aqui, irmão, tem outra situação também, né? Devemos sofrer junto com aqueles que nós amamos, né? Padecer junto, estar do lado junto para fortalecer as pessoas, né? Que se sentem desamparadas. Porque vai receber o retorno e reconhecimento, mas porque é forte e resistente para lidar com as adversidades que possam surgir. Quando o crente vive e fala de tal maneira que faz com que as pessoas desejam experimentar a sua religião. Aqui eu diria não religião, mas a sua fé em Deus, né? Quando a pessoa fala e faz aquilo que realmente demonstra, né? As pessoas ímpias querer conhecer o nosso Deus. A influência que ele exerce está sendo muito positiva. Então, quando assim age o crente, o servo de Deus,
se torna positivo para uma sociedade, né? Então nós falamos, irmãos, na força para superar tempos desafiadores, força para demonstrar compaixão e agora força para buscar restauração, né? Tanto Ruth como Noemi precisaram de uma restauração. Noemi tinha um cunhado chamado Boaz, né? Que era homem de posse e respeitado como mulher. Ruth se oferece para rebuscar espiga em seu campo a fim de prover para ela a sua sogra, né? Então Ruth foi exatamente nesse, ela não sabia com certeza, mas foi para o campo de Boaz e a sua sogra depois revelou que ele era o que poderia resgatar, né? O nome de Ruth, porque ele era parente próximo. Era um trabalho pesado e humilde, mas o relato bíblico vai revelando os traços do caráter de Ruth, a sua resiliência, coragem e são evidentes, né? A presença da diligência de Ruth entre os respigadores no campo de Boaz é notada pelo fazendeiro, capítulo 2, versículo 3, 2, 3, parte B. Vou ler o versículo 2. Foi, pois, e chegou e apalhava espiga no campo após os segadores, e caiu em sorte uma boa parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Então, ele era da família de Elimeleque. Boaz encoraja a Ruth a participar dos privilégios da serva, enquanto ela aproveita dos benefícios da colheita fundamentada em seu amor leal à sua sogra. Capítulo 2, 8 a 11. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos ao campo que cegarem, e irás após ela, e não dei ordem aos moços que não te amolestem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e inclinou a terra e disse: porque achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. E respondeu Boaz, e disse: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, deixaste teu pai, a tua mãe, a terra onde nasceste e vieste para um povo que antes não conheceste. Então, o testemunho dela foi muito grande, né? Porque ela largou seus pais, sua mãe, a sua terra, a sua pátria, e foi morar numa terra que não conhecia, porque ela tinha compaixão de Noemi, né? A amizade também muito importante. Em Ruth 2, 12 a 16, vemos que a atitude de Ruth provoca a maior gentileza em Boaz. Boaz, cujo nome seguinte, aquele que provoca risos, beneficia Ruth de muitas formas. Ela poderia tomar água das vasilhas dos trabalhadores. Versículo 2 e 9. Foi ordenado que ninguém mexesse com ela. 2,9. Foi ordenado que se deixasse cair espiga para ela pegar. 2,16. Ela também poderia respigar com seus trabalhos até o fim da colheita. 2,21. A mudança de cenário na vida daquelas mulheres, como fruto de provisão do Senhor, agora já aparece o Senhor provendo, né? Olha só, com essa escassez, eles voltaram e fez com que Noemi voltasse a crer na bondade e soberania de Deus. Versículo 2, 20, né? Versículo 2, 20. Agora ela já está mais confiante. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, um dentre os nossos remidores, né? Existia uma lei lá em Israel, a lei de remir, né? E esse Boaz, ele tinha essa condição, né? A condição de Boaz, como possível resgatador, desperta em Noemi a esperança de uma saída para
sua presente situação de angústia. Ruth se junta a servo do fazendeiro, mas mantém a palavra de lealdade, permanecendo com Noemi, mesmo que as coisas estivessem melhorando para ela. 2, 22, 23. Boaz era parente, né? Próximo, hebraico, Goel, palavra que Goel significa literalmente resgatador ou redentor. Segundo a lei, o parente próximo tinha 4 deveres e estava obrigado a resgatar o parente que havia sido vencido como escravo, Levítico 25, 47 e 48. E comprar o campo em herança que ele perdera, Levítico 25, 28, 25 a 28. E vingar o sangue, Números 35, 19. Casar-se com a viúva do seu parente, a fim de lhe dar uma descendência que levaria o nome do falecido, Deuteronômio 25, 5, 10. O primogênito desse novo casamento era considerado legalmente filho do esposo falecido, herdeiro da sua propriedade, né? Então, uma lei interessante, né? Que ele resgata, ele casa com a viúva, mas o primeiro filho é herdeiro do falecido, né? Interessante isso aqui. Porém, Boaz não age com Goel desde o início, porque havia um parente mais próximo ao que lhe respondia o dever de resgatar. Tinha um na frente dele, né? Assim como Ruth, seu resgatador, revela um caráter libado, íntegro e fiel, né? Então, mas a história vai contar que ele vai resgatar a Ruth, né? Concluindo o estudo dessa semana, irmão, o capítulo 1 e 2 revela a disposição singular de 3 personagens que não transgride. Transgredir é fazer uma transação, é chegar a um acordo por meio de concessões, conciliar. Noemi, Ruth e Boaz revela uma fé absoluta quando experimenta situações diversas em suas vidas. Noemi não transige quando há liberdade a sua nora de fazer suas opções, né? Não há vitimismo, né, da parte dela, né? Mas manipulação ou imposição. Não há isso, né? A situação que experimenta com a perda do seu esposo e filhos se torna um empecilho para que as coisas fruam ao seu redor. Ruth, por outro lado, não transige nas situações antagônicas que vivencia. Quando as coisas vão mal, permanece fiel em sua palavra, né? Quando começa a melhorar, permanece fiel da mesma forma. Ela não é dúbia, né? Não tem dois pensamentos. Não demonstra fraqueza ou maleabilidade. Boaz, por fim, não transige no cumprimento da lei e costume, embora fosse um resgatador. Sabia que alguém o precedia. Ele não ultrapassa seus limites nem se beneficia de alguma forma. É preciso força para não transigir, para não negociar a fé, para não renunciar valores e princípios, né, irmão? Que história linda de Ruth, Noemi, de Boaz, né? Esses que foram da linhagem de Jesus. São exemplo para nós, para toda a humanidade. Vamos orar, agradecer a Deus por esse estudo, um estudo prático, né? Curto, mas com o objetivo que nós possamos ser fiéis, né? Resilientes nas promessas e ser fiel também a Deus, né? Força para não transigir, né? Vamos orar? Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, quero te agradecer por mais uma videoaula, Senhor, que o Senhor nos proporcionou. Esse estudo de Ruth, ó Deus, do livro de Ruth, é exemplo para todos nós nessa época que nós estamos vivendo, para não transigir no erro, para não transigir no pecado. Ó Deus, que nós possamos vencer a cada dia e superar as adversidades da vida. Cuida de nós, ampara-nos, defende-nos, ó Deus,
guarda-nos no livro de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, meu irmão, estamos quase chegando ao final desse trimestre e nós vamos... daqui a pouco nós vamos, né? Na verdade, vamos terminar esse trimestre, né? E nós chegamos à lição 12. Se você tem gostado desses estudos, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?